Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Scalco Odontologia. O nosso objetivo aqui é trazer para você informações modernas e atuais, mas temos um compromisso com você, que é o compromisso da verdade. Nós trazermos aqui o que a odontologia realmente pode oferecer, beleza? E o tema de hoje é um tema muito legal, que as pessoas estão realmente muito interessadas e tem muita informação e também desinformação nos meios de comunicação, que são as famosas facetas de porcelana, também conhecidas e muito divulgadas como lentes de contato dental. Os artistas aí de televisão, os cantores de música sertaneja e as pessoas em geral já estão familiarizadas com esse termo lentes de contato dental ou facetas de porcelana, não é mesmo? E vários sorrisos aí já ficaram famosos de às vezes estarem até de uma forma exagerada e as pessoas uns gostam e outros não gostam. Então a gente vai tentar esclarecer aqui nesse podcast tudo o que você precisa saber sobre as facetas ou lentes de porcelana. Primeira coisa que eu queria explicar aqui, e as pessoas sempre nos perguntam, qual que é a diferença entre faceta de porcelana, né? Desculpe, e as lentes de contato dental. Muito bem, na realidade não existe nenhuma diferença, é apenas um apelido das facetas de porcelana receberam como lentes de contato dental, para que fique mais fácil para o leigo associar a colocação, sabe, da lente de contato como se fosse uma pequena pedaço de vidro ou gelatina que é encaixado no dente. Então, quando a gente tem a faceta de porcelana, nós temos o dente e vem essa lente que se adapta à superfície dentária. Para associar esse entendimento, lançou-se esse nome, lentes de contato dentais. Mas a terminologia correta são laminados cerâmicos, que são chamados de facetas de porcelana ou as lentes de contato dentais, ok? Outra situação que ao longo do tempo levou a essa terminologia de lentes de contato dental é que esses trabalhos nos anos 80 já se iniciou, né, através nos Estados Unidos, quando os artistas precisariam fazer modificações nos seus dentes, por exemplo, até dentes de vampiro, por exemplo, né, eram feitos através dessa técnica e eram colados com um tipo de substância, lógico, removível na época. Então, lá nos estúdios de Hollywood, em 1980, já se iniciou, desculpe, muito antes disso, né, já se iniciou essas modelagens através dessas lâminas de porcelana. Após, então, dos anos 1980 para frente, tornou-se isso mais popular e as pessoas conhecendo mais. No entanto, essa faceta de porcelana, ela tinha que ter uma determinada espessura, ela não podia ser muito fina, senão ela se quebrava. Mas, com investimento na indústria e investimento em tecnologias, chegamos hoje a essas facetas de porcelana com 0,3 milímetros de espessura. E associou-se então a faceta de porcelana parecida com uma lente de contato dental, de tão fina que ela é, entendeu? Então, hoje em dia, e por que é importante hoje a gente conseguir fazer uma lente de contato dental, uma faceta de porcelana tão fina? Por quê? Exige-se menos desgaste dos dentes para se confeccionar essas facetas, essas lentes, beleza? Então, nós temos muita coisa para falar aqui. Outra pergunta que as pessoas sempre têm muita dúvida é: será que precisa mesmo desgastar muito os dentes para se fazer as facetas ou as lentes de contato dental? Pessoal, isso é uma situação muitas vezes polêmica, porque, e como nosso objetivo aqui nesse podcast é na real, não é? A gente quer explicar o seguinte: eu já tenho nesses
20 anos que eu faço esse tipo de trabalho, mais de 11.500 facetas realizadas durante esse período. Então, tenho uma experiência muito grande sobre isso. E a realidade é a seguinte: sempre é necessário se fazer algum tipo de desgaste na estrutura dental. Dependendo de cada caso, isso pode ser extremamente mínimo ou, às vezes, é necessário um desgaste um pouquinho mais acentuado, mais invasivo, para que se entregue um resultado perfeito. Entende? Então, quando se diz, olha, você pode fazer suas facetas de porcelana, suas lentes de contato dental, que não vai ter nenhum desgaste no dente, não é uma realidade. E se eu pudesse dizer assim, isso pode sim acontecer, não é? Em algumas situações, mas não chega a ser 3% das situações clínicas onde não se tem a necessidade de fazer nenhum tipo de desgaste dental. E outra, quando o profissional não faz nenhum tipo de desgaste, nenhum tipo de compensação da espessura dessa lâmina, muitas vezes acontece um sobrecontorno. O que é isso? É que o dente fica grande, fica gordo, porque não houve essa compensação no desgaste da estrutura dental para que pudesse dar aí o formato, a anatomia perfeita. Beleza? Nós vamos, para também esclarecer e ajudar a entender, nós vamos mostrar aqui uns casos clínicos, né? Algumas situações clínicas para vocês acompanharem aí o que é possível se realizar com esse tipo de tratamento. Pessoal, aqui nós temos, por exemplo, uma situação clínica onde a paciente apresentava os seus dentes de coloração bastante diferentes de um do outro, mas o que mais chama a atenção é a falta de harmonia na região dos 4 dentes da frente, onde ela teria os incisivos centrais bastante largos e os dentes do lado ali, que são chamados incisivos laterais, são muito pequenininhos. Então isso não gera uma desarmonia no sorriso. Outra coisa também que está chamando a atenção aqui, nesse caso clínico, não é? É a diferença da coloração dos dentes. Dá para perceber que tem um dente da frente ali que está bem escurecido, outro mais claro, e essa harmonização de cor e forma é que vai entregar o resultado estético final. Então, quando você trabalha com essas lentes ou facetas de porcelana, é muito importante pensar no conjunto, na simetria. Claro que pode ser feita só 2, 4, 6, 10, 12, 14 e se preencher todo o arco com essas lentes de contato dental. No entanto, quanto mais dentes a gente pode trabalhar, mais harmonia e beleza a gente entrega para aquele caso. Nesse caso aqui, voltando então, para vocês entenderem, foram feitas na parte superior 10 facetas de porcelana e o resultado final, nós vamos passar aqui para vocês agora, vejam a diferença, né, que aconteceu nesse sorriso, trabalhando aqui em 10 dentes superiores. Então, nós, dessa forma, conseguimos estabelecer uma harmonia de cor e forma, né? Se puder, a gente vai tentar passar o antes e o depois aí para vocês poderem comparar, ou como era antes, não é? Como é depois. Vejam a diferença que deu no sorriso dessa pessoa, a harmonização, a expressão de saúde e jovialidade que acontece utilizando-se essas tecnologias aí, que são as facetas de porcelana. Vamos mostrar agora mais um caso clínico na sequência, para vocês também terem uma ideia do que esse trabalho aí pode nos mostrar, ok? Vamos fazer mais um caso clínico agora, um caso do sexo masculino, né? Então, o que acontecia? Esse sorriso, a pessoa quando nos procurou, não estava satisfeito com o seu sorriso. Mas o que não está legal aqui, não é? O que não está legal aqui são o formato, os dentes são muito pequenininhos e com uma inclinação interna, né? E isso não expressa, assim, um sorriso bacana, porque quando a pessoa sorri, vocês podem perceber aí na imagem, quando a pessoa dá um sorriso, não mostra muito o sorriso.
Inclusive tem uma falhazinha ali no lado direito, né? Que a pessoa tinha fraturado um dente. Então veja que interessante, às vezes a pessoa vem nos procurar porque fraturou um dente, mas não tem a informação que a gente consegue devolver através desses trabalhos de facetas de porcelana, um resultado de harmonia. Vamos mostrar agora o final desse caso aí, para vocês poderem também fazer uma comparação e verem como foi mudado o sorriso da pessoa. Vejam que a gente conseguiu harmonizar este sorriso, né? Trabalhando-se também aqui com 10 lentes de porcelana. Dá para comparar aí o antes e o depois, e vocês veem como houve uma modificação nesse sorriso. Olha só, né? Aqui era uma expressão de um sorriso tímido, um sorriso que não expressava aquela beleza, jovialidade. É fantástico isso daí, esses trabalhos de facetas de porcelana, pessoal, como isso também pode afetar a autoestima das pessoas. A gente percebe no dia a dia como é importante essa questão. Tem muitos relatos, não é, de pacientes que realizam esse tipo de tratamento e se sentem tão bem, tão felizes com aquilo, com aquele resultado, que passam a ter uma modificação no seu relacionamento interpessoal. Isso gera segurança, isso gera autoestima, e isso a pessoa passa a ser mais feliz, a pessoa passa a se relacionar de uma forma mais segura, através de um sorriso bonito, não é? Isso é muito legal. Vamos mostrar mais um caso para vocês aí sobre manchamentos. São dentes extremamente escurecidos, tá? Essa pessoa tinha um sorriso amplo, uma pessoa alegre, extrovertida, mas ela teve um problema que na infância foi necessário tomar muita tetraciclina. Os pacientes na faixa de 50, 55 anos, houve uma época em que se utilizou muita tetraciclina para tratamentos de infecção de garganta e do trato respiratório. E depois, de passados muitos anos, percebeu-se que a tetraciclina causava um problema muito sério de manchamento interno dos seus dentes. Esse caso, por exemplo, dessa paciente aí, foi o que aconteceu. Então, não adianta fazer tratamento de clareamento, porque não vai resolver uma situação dessa aí, pessoal. Vejam bem, né, como os dentes chegam a estar na cor laranja, né? Fica uma faixa assim, meio amarronzada e alaranjada lá perto da base dos dentes, e depois uma tonalidade mais acinzentada da média dos dentes para a ponta dos dentes. Isso é o manchamento por tetraciclina. Então, nós vamos falar também sobre clareamento dental e as técnicas e o que realmente se consegue de bons resultados e, na real, também o que não se consegue com os clareamentos. Vamos falar sobre clareamento a laser, sobre clareamentos chamados caseiros, diversidade dos produtos, tá? Quando a gente for no próximo podcast, vamos falar sobre isso aí, que também é um assunto muito legal. Então, esse caso, voltando aqui ao caso clínico que eu mostrei para vocês agora, a pessoa tinha um sorriso amplo, mas os dentes extremamente escurecidos por tetraciclina. Nesse caso, a única solução para que possamos devolver um sorriso perfeito são através das lentes de contato dental. Vamos ver agora como que ficou esse caso, esse sorriso ao final. Olha a diferença, pessoal, olha a diferença nessa harmonização. Esse sorriso amplo, né, que ela mostra até lá nos molares. Se a gente volta agora o antes e o depois, vocês vão perceber que modificação fantástica ocorreu nesse caso. Isso, volto a dizer, traz para a pessoa uma segurança, uma autoestima, tanto nos seus relacionamentos interpessoais, pessoais quanto profissionais, não é? Porque quando a pessoa, dentro da sua profissão, da sua área de atuação, tem essa segurança, essa autoestima elevada, ela também acaba tendo melhores resultados na sua vida profissional, né? Isso é muito, muito legal, muito interessante.
Mas vou mostrar para vocês também mais um caso interessante aqui de um paciente do sexo masculino, onde ele não estava muito satisfeito com o sorriso. Por quê, pessoal? Vejam que se eu traçar uma linha aqui, ó, de canino a canino ali, que muitas pessoas falam que são presas, né? Nós chamamos de os caninos. Ele tem um platô reto. Isso dá aspecto de um sorriso envelhecido e também um pouco de problema de coloração entre os dentes, que a gente consegue perceber aí, não é? Tá vendo esse platô reto ali, como se fosse um desgaste, não é? Então a gente consegue também modificar e alongar esses dentes para que a gente possa ter um arco mais convexo. Geralmente esse arco mais convexo, ele deve seguir aquele plano do lábio inferior, né, que tem essa convexidade. Vamos ver como é que ficou esse caso aí, também é muito interessante, onde também nós fizemos aí 10 elementos. Olha que bacana, olha como a gente conseguiu agora uma harmonização, olha só, desinvertendo a linha do sorriso ali anterior, que aí é reto, para uma linha mais convexa, onde a gente pode perceber que essa convexidade, ela segue esse plano do lábio inferior, né? Então, os resultados, assim, são muito legais. Não teve, até hoje, nenhum caso onde o paciente chegou e falou: doutor, não gostei, quero tirar. Graças a Deus, isso nunca aconteceu. Mesmo porque existe um protocolo que nós seguimos para que a gente possa assegurar que o resultado final vai ser o que a gente deseja. Como é que funciona isso? Nós temos uma sequência. Primeiro, fotos iniciais, uma conversa bastante grande, bastante detalhada, para saber o que a pessoa deseja, quais são as suas aspirações. Depois fazemos exames radiográficos, moldagens iniciais, e isso tudo vamos no laboratório fazer o estudo de qual seria a melhor indicação para aquele caso. Quando nós já tivermos definido essa novo formato dos dentes, existe uma sessão antes de fazer qualquer coisa, de tocar nos dentes da pessoa, a gente faz uma prova que é chamada de mock-up. É como se fosse uma maquete do sorriso, que a gente encaixa uma resina específica e a pessoa já tem uma ideia, né, do tamanho, da cor, que vão ficar as suas facetas definitivas. Inclusive, a pessoa pode ficar aquilo e ir para casa, pegar a opinião de familiares ou de alguém que queira, e a gente registra isso, faz novas fotos. Ok, legal, estou gostando do processo, é isso que eu estou querendo para mim. Beleza, então aí sim segue-se uma nova consulta, onde vão ser feitos preparos dentais, moldagens, e isso vai ser enviado para um laboratório. Geralmente o laboratório pede de 7 a 10 dias para nos enviar esse trabalho pronto, e entre esse período a pessoa fica com os provisórios que são semelhantes ao que ela vai receber no final. E também durante essa semana a gente consegue fazer algumas modificações. Por exemplo, doutor, eu achei que os dentes da frente ficaram um pouquinho longos, vamos diminuir um pouquinho? Não tem problema, a gente faz isso, passa essas informações para o técnico de laboratório. Depois também nós vamos mostrar aqui no próximo bloco como que trabalha o laboratório. Isso é interessante vocês saberem como que lá o técnico de prótese dental, né, o protético, ele trabalha para confeccionar essas lentes, essas porcelanas, é muito interessante, eu quero mostrar para vocês. E então, ao final, quando o paciente recebe esse trabalho, não tem uma surpresa, não tem grandes modificações, porque nós já fizemos todo esse protocolo prévio, onde a gente consegue ter previsibilidade do tratamento, né? Então é um protocolo bastante interessante, onde o paciente vai seguindo todos os passos e quando chega ao final ele recebe, claro, muito melhor do que o provisório que estava na boca dele, porque são lentes de porcelana altamente biológicas, biocompatíveis, né? E o bacana, pessoal, quero mostrar agora um caso aqui de uma menina jovem, né, que ela tinha bastante restrição ao sorrir, porque os dentes dela, vejam como é que é esse caso, né? Os dentes da frente eram muito pequenininhos, né? Os dentes da frente eram muito pequenos, e os caninos, né, que são as presas ali,
acabam ficando muito grandes. Então, no contexto facial dela, esses dentes não combinam com a face dela. Não é? A gente precisava modificar o design, mesmo sendo um paciente jovem, de dentes perfeitos, aí a responsabilidade, então, vai lá em cima, não é? Porque a gente, quando pega um caso de um paciente jovem, que a gente vai entregar um trabalho que é para durar 20 anos, imagine a nossa responsabilidade em assegurar que a gente vai dar ali aquela harmonia facial e com durabilidade. Os pacientes jovens que nos procuram, e também há essa pergunta, né? Com que idade pode ser feito as lentes de porcelana? Bom, nós aconselhamos que, se possível, dependendo de cada caso, isso possa ser feito depois dos 25 anos, porque entre os 15 e 25 anos, a gente ainda tem condição de acompanhar e melhorar o sorriso, caso seja necessário, com as facetas de resina. Nós vamos ter também aqui um podcast só sobre facetas de resina, que é muito interessante, porque a faceta ela pode ser feita de porcelana, que é um material vítreo, né? É um material mais duradouro, que mantém o brilho e é mais resistente, ou essa faceta ela pode ser feita em resina, que é um material de menor resistência, mas que também cumpre a sua função aí pelo menos por uns 4, 5 anos, né? Então daria para refazer. Nós vamos falar também sobre isso aí no próximo podcast, beleza? Voltando ao caso aqui que a gente estava falando, daquela moça ali do sorriso, que tinha um sorriso desarmônico, vejam agora o resultado final, como isso modificou o rosto dessa paciente. Comparem a foto inicial da face e a foto final e vejam como o segmento inferior da face, como houve uma harmonização, uma valorização do segmento inferior. Olha que bacana isso. Então, os nossos dentes têm uma composição muito importante na nossa beleza facial, né? O sorriso, ele realmente modifica a face. E modificando a face, como eu disse, modifica também a pessoa, modifica a autoestima que essa pessoa tinha nos seus relacionamentos, a acanhada de sorrir, ou de às vezes falar em público, não é? Isso tudo é muito importante, e as facetas de porcelana, as lentes de contato dental, ou a terminologia correta aqui, os laminados cerâmicos, podem devolver a essa pessoa, são resultados bastante interessantes. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí desses casos clínicos. Vão mandando aí as suas perguntas, que a gente vai dar uma sequência e bastante ênfase nesse assunto das facetas de porcelana, que é a coqueluche aí do momento na odontologia. Tá? Vamos esclarecer bastante, completamente para vocês, tudo sobre as lentes, as facetas de porcelana, ok? Fica com a gente aí no próximo podcast.